Bom dia, meus queridos, tudo bom com vocês? Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que bom que está aqui com você nessa manhã, muito legal a gente estar junto para celebrar mais uma vez ao nosso Deus. Hoje a gente vai ter uma mensagem especial, mensagem do Júnior, que a gente vai celebrar, ele vai falar com a gente sobre também mais uma refeição com Jesus para a gente encerrar essa série. E para começar, eu quero falar com você que a gente está com um grande desafio do 20 Ver, uma campanha que a gente está fazendo para levantar 20 atendimentos para pessoas que estão com vulnerabilidade emocional, atendimentos com psicólogo. A gente já levantou vários atendimentos e eu queria chamar você para participar. Semana que vem a gente encerra essa campanha e eu tenho fé que ainda a gente consegue levantar mais doadores. Então, se você quer doar, é R$80 cada sessão. Participe, doe, faça diferença na vida de algumas pessoas, beleza? Também temos nosso grupo de adolescentes que se reúne todo domingo às 9 da manhã, fazendo a diferença na vida deles. E se você tem um adolescente, você conhece, então aí está um bom motivo para você convidar para participar, certo? E também eu queria falar para você que está aí passando dificuldade, que está precisando de uma oração, coloca aí no chat seu pedido de oração e a comunidade vai se responsabilizar de orar por você e eu vou voltar para orar por você no final. No final a gente vai fazer uma oração de intercessão sobre isso, beleza? Eu espero que você esteja bem aí, que esteja tudo certo e que a gente possa juntos poder celebrar o nosso Deus. Então eu quero orar com você para a gente poder passar por esse momento de adoração, tá bom? Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te pedimos que nos conduza nesse tempo e nos ajude, ó Deus, a falarmos contigo, a conectarmos contigo e a sermos contigo nesse momento. Que nossa voz possa ser ouvida e que o Senhor possa falar conosco, que a gente possa ouvir tua voz também, através de tudo que vai acontecer nessa celebração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E eu queria te lembrar que a gente na semana que vem vai ter a nossa ceia. Quando eu volto de férias, a gente vai ter a celebração da nossa ceia e juntos a gente vai celebrar. Então vamos participar do nosso louvor agora, vamos celebrar nosso Deus com músicas e depois a gente volta com a palavra do Júnior e no final eu volto para dar a bênção e a gente orar, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos lá. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus
É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida.
tuas obras, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus, só tu és Deus. Dar-te-ei graças, ó Senhor, Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Dar-te-ei graças, ó Senhor, Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei para sempre o teu nome, e glorificarei para sempre o teu nome. Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês, participando dessa celebração, para a gente poder aqui falar um pouquinho a respeito da caminhada de Jesus, das refeições com Jesus, como é o tema da nossa série. Jesus tem uma forma extremamente didática em todas as situações de ensinar coisas muito profundas. Nessa série não seria diferente. E a gente utiliza aí desses momentos onde houve refeições, onde Jesus veio nos ensinar muita coisa. Sentar à mesa é algo muito bom, né? A gente poder ter alguém, sentar seja com a família, seja no trabalho, sempre vem acompanhado de uma notícia, sempre vem acompanhado de ensinamentos, algo que às vezes a gente nem esperava, a gente acaba ouvindo, e coisas de todo tipo, coisas assim que acabam às vezes dando grandes ensinamentos para a nossa vida, né? Às vezes não são notícias tão boas, às vezes no momento você ouve alguma coisa e fala, nossa, eu não esperava isso, né? Em alguns momentos, o sentar na refeição, sentar à mesa é um verdadeiro consolo, né? Às vezes é um momento onde chegam presentes. Então, assim, todo esse tipo de situações, até discussões, né? Pode estar relacionado nesse momento ali na mesa, né? Na refeição, né? E Jesus, ele vem nos ensinar muito, porque muitas das vezes nós não valorizamos o quanto é a importância desse momento do sentar à mesa, do refletir, do aprender com as pessoas, do estar ali se relacionando com pessoas. E Jesus vem ali exatamente no momento de uma refeição, de uma grande multidão, ensinar os seus discípulos e com certeza ensinar nós também. A minha história começa assim. É uma história que acontece lá em Lucas, no capítulo 9. A história de Jesus vem exatamente ali do 1 ao 17, Lucas capítulo 9, do 1 ao 17. Lá diz assim: Reunindo os 12, né, Jesus deu-lhe o poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos.
E disse-lhes: não leve nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fique ali até partirem. Se não os receberem, sacuda a poeira dos seus pés, e quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Assim eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho, fazendo curas por toda a parte. Só para a gente se entender um pouco dessa situação, onde Jesus chama os seus discípulos e começa uma grande jornada aí, um grande ensinamento para os seus discípulos e também um grande estardalhaço que acabou fazendo em toda aquela região, em toda aquela povoado que estava ali daquela região. Os discípulos, né, nessa história, os discípulos assim, eles começam a experimentar algo diferente em relação ao que eles já tinham experimentado. Até o momento, até esse momento que Jesus os chama e ordena e dá autoridade e poder para eles tinham experimentado e presenciado assim, Jesus fazendo curas, curando os doentes, viu pessoas sendo ressuscitadas, expulsando o demônio. Eles viram Jesus fazendo muitas e muitas coisas extraordinárias, né? E assim, diante de tantas e tantas coisas, tempestades sendo acalmadas por Jesus. Jesus estabelece um cenário agora um pouco diferente e que acaba sendo agora o final da escola, do aprendizado deles. É onde Jesus, nessa parte da história, convoca todos aqueles discípulos e dá autoridade, dá poder. Aquilo que eles tinham visto Jesus fazer. Agora Jesus também estava dando autoridade, estava colocando para eles o poder de poder curar, né? O poder de fazer milagres também. Isso é algo que deixa os discípulos um tanto, né, entusiasmados, pois agora, né, acho que assim como é algo muito surpreendente, né, quando, sei lá, a gente faz qualquer tipo de disciplina onde nós temos o mestre, né, o professor e aluno, quando o professor, né, passa todo o seu conhecimento para os alunos, né, e de repente vê os alunos se saírem muito bem. Só que nessa história aqui, Jesus ele vai além, porque é muito diferente da gente, professor, aprender e aprender e aprender e tem algo prático, né? Mas Jesus ele dá poder e autoridade. E o envio de Jesus, então, o que Jesus fala, agora vocês vão para esse povoado, eles vão para as vilas ali ao lado, e eles pegam e vão e começam a fazer cura. E começam a trabalhar usando todo o poder e autoridade da forma como Jesus já havia ensinado e o que eles já haviam presenciado. A grande questão aqui é que quando a gente observa esse texto e a gente vê essa história, Jesus, o envio de Jesus não era apenas para chegar no lugar ali, ficar depois ir fazendo milagres, curas ali, espantando, né, a questão da libertação dos demônios e tal, mas assim, a missão tinha algo muito mais importante naquele momento. Quando a gente olha essa história, e como eu narrei primeiro, essa primeira parte de Lucas, do capítulo 9, ele vem mostrar para a gente que Jesus, além de dar essa autoridade, a primeira coisa que Jesus vem falar, o primeiro passo, isso está no versículo 4, que ele fala assim, na casa em que vocês entrarem. Isso nos mostra uma coisa bem interessante que às vezes a gente acaba passando, apesar de ser um texto esse é o texto que vai falar sobre a multiplicação de pães e peixes e toda aquela multidão, e esse é o grande momento da refeição, né? Então nós temos uma refeição que não é apenas uma mesinha com 4 pessoas, né? Nós estamos falando de um negócio muito grande. Mas o que Jesus aqui começa a falar e nos ensinar é a respeito de relacionamento. Relacionar-se com pessoas. Jesus fala, vocês vão ter que ir nas casas que vocês entrarem, ou seja, aonde você chegar, você vai ter que se relacionar. Primeira coisa que você tem que fazer antes de se curar, você tem que se relacionar.
Você tem que conversar, você vai ter que ouvir aquelas pessoas, né? O versículo 6 também fala a mesma coisa e fala, e eles foram pelos povoados, ou seja, ó, foram andando e, né? Muito possivelmente, aquelas pessoas, talvez alguns dos discípulos, aliás, né? Aquelas pessoas não, os discípulos, eles talvez conheciam alguém de uma vila próxima desses povoados e seria muito mais fácil se chegar lá para alguém que você já conhece e de repente chegar ali e aí usar dessa autoridade e fazer o primeiro milagre de um discípulo, né? Só que não era só isso. Eles teriam que, se tivesse alguém que eles conhecessem, talvez em um dia eles resolveriam, talvez em meia hora isso seria resolvido, sentou, conversou e tal, e aí as pessoas estariam falando das suas ansiedades, dos seus medos, e eles anunciando o reino de Deus, e eles se tornaram o reino porque eles chegaram ali fazendo toda uma diferença e mostrando como seria o reino de Deus através do poder de Deus que foi dado a eles. A grande questão é que eles precisavam se relacionar com outras pessoas que eles não conheciam. Saber das demandas, saber dos medos, das angústias, dores. E claro que isso poderia acontecer numa refeição. Talvez os discípulos, ao chegarem nesses povoados, sentarem ali, eles iriam ver pessoas ao chão clamando por cura. Talvez outros, numa conversa, eles iriam poder anunciar e ver que os medos e as ansiedades, as angústias que estavam naquele coração, que eles iam trazer uma palavra de esperança. Ou seja, o que eu queria falar para vocês é que nesse primeiro momento, logo no início da nossa história, é que Jesus vinha falar, olha, vocês vão precisar se relacionar. E eles conseguiram isso, porque a história e o texto diz que isso aconteceu e isso foi algo maravilhoso, a ponto que na redondeza, isso ficou muito falado, que até o rei Herodes, ele ficou meio preocupado com isso. Continuando o texto de Lucas 9, no versículo 7 diz, Herodes o tetrarca, né, o tretarca, ouviu falar de tudo que estava acontecendo e ficou perplexo. É muito óbvio, né, que quando tem notícia de cura, notícias de milagres e coisas assim maravilhosas, isso se espalhou, assim como tem também de coisas ruins. Mas ali era algo que incomodava muito esse rei. A ponto de vamos, digamos assim, a maravilha que esses discípulos acabaram experimentando com a autoridade e o poder que Jesus deu a eles. Isso se expandiu tanto que foi cair nos ouvidos do rei. O rei ficou exatamente perplexo porque ele já tinha perseguido, já tinha decapitado João Batista, estava perseguindo Jesus e falou, mas agora tá... Será? Eu imagino ele ter falado, mas peraí, eu já acabei com esse homem. E ele fala, o texto fala, mas eu já decapitei, quem que é? Mas Jesus? Mas está multiplicando? Que negócio é esse? Isso deixou ele muito preocupado, a ponto da gente entender a dimensão que foi dos discípulos se relacionarem com as pessoas, levar o reino de Deus, levar o evangelho para essas pessoas, curar, ouvir essas pessoas, né? Isso foi muito, muito, muito legal. O fato é que nós todos somos seres relacionais, né? A gente precisa se relacionar. Tudo se dá através do relacionamento. Seja no nosso trabalho, com a nossa família, com Deus, né? Com os amigos, mas nem sempre isso é algo fácil, né? Os discípulos eles enfrentaram isso, tiveram que encarar um grande desafio de se relacionar com essas pessoas, pessoas que talvez não acolheriam ele, né? O próprio Jesus, né, como eu li lá, falou, olha, se o povo te receber, beleza, fica naquela casa. Mas se não receberem, balança a sandália, vamos embora, não esquenta a cabeça, não precisa arranjar intriga, sejam simples. Por isso que ele falou logo no começo do texto que eu disse que, não precisa levar nada disso, vocês vão ser a grande ferramenta, vocês não precisam levar nada, vocês vão ser o instrumento que eu vou utilizar para essa grande missão.
E esses discípulos passaram por isso, né? Por situações talvez inesperadas, eu imagino, porque quando a gente vai falar de se relacionar com pessoa que a gente não conhece, a gente nunca sabe o que está do outro lado. Existem pessoas gentis, outras mais fechadas, outras não se abrem. O fato que eles teriam também um outro problema, o problema de as pessoas que talvez eles iam se deparar já ouviram falar de Jesus, já presenciaram talvez alguns milagres de Jesus, mas ali eles estavam ali como discípulos e muitos poderiam olhar para ele e falar assim, mas vocês são aqueles que seguem a Jesus, vocês são aqueles que estavam acompanhando Jesus, né? Mas eles não tinham na sua mente talvez a questão de que eles estavam ali para serem com a autoridade de Jesus. E muitos falavam, não, talvez eles poderiam começar uma conversa com essas pessoas, as pessoas mostrando angústia, e eles ainda seriam um pouco assim, não, mas cadê Jesus para fazer a cura? Então, assim, mostrar autoridade, ter a autoridade de Jesus ali naquele momento foram um dos grandes problemas, né? Que eles teriam que cumprir para poder caminhar na sua missão. E a gente percebe que hoje também essa questão do relacional, de se comunicar e tudo mais, é um problema de hoje também na sociedade, que estão muito ligados na questão do relacionamento nosso, como que a gente se relaciona como família, né, como pais que não conseguem se relacionar com os filhos, por exemplo, filhos que não conseguem se relacionar bem com os pais, no trabalho, sabe aquela coisa assim de você, tudo bem, né? Eu costumo falar assim, né? Eu falo isso porque às vezes eu não vejo homens falarem isso, às vezes eu vejo mais a mulher. Não fui muito com a cara de fulana, né? O homem é meio assim, esse cara aí, sei lá, e tal, né? Mas assim, tudo isso tem a ver com relacionamento, né? E eles precisavam superar isso, né? Os discípulos. E quando eu falo que hoje isso também será que a gente tem buscado superar as dificuldades relacionais que a gente tem enfrentado no nosso dia a dia? Será que a gente tem parado e avaliado, por exemplo, como é que está o nosso relacionamento com a esposa? Como é que está o nosso relacionamento no trabalho? Será que a gente tem dado atenção? Quantas vezes você já se pegou avaliando como é que está o meu relacionamento com o meu filho? Será que eu tenho sido um cara que tem prestado atenção no que está acontecendo? Será que eu tenho estado atento às angústias, às aflições? Eu estou fazendo um paralelo assim porque os discípulos com certeza precisavam estar atentos quando eles chegam lá. Jesus fala, vai, cura, ouve esse pessoal, leva o evangelho para esse povo. Eles teriam que conversar, eles teriam que dialogar. E por eu entender que hoje a gente tem essa questão do relacionamento é algo tão certo de que a gente sabe que há problemas e que a sociedade passa por isso, eu fico pensando, quantas vezes a gente tem parado para avaliar os nossos relacionamentos? Como é que você avalia os seus relacionamentos hoje? Como pai, como filho, no trabalho, líder e liderados, com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? A Fabi falou na semana passada a respeito disso em uma das partes do sermão, falando a respeito exatamente disso, de ter esse momento com Deus e se relacionar com Deus. Como é que você avalia isso? A gente, muito de nós acabamos fracassando com a nossa missão, ou seja, com o nosso papel, né, na família, né, às vezes papel como pai, como filho, né, e no trabalho e com Deus, por não sermos sinceros em avaliar o nosso relacionamento. Eu tenho certeza que talvez aí você fala assim, talvez eu nunca parei, Júnior, para pensar assim, como é que está o meu relacionamento? O que eu sei é que assim, os discípulos diante daquela situação, eles tiveram que aprender e continuar a caminhada. Eles precisaram dar o primeiro passo. E sabe por que eles fizeram isso?
Porque no nosso relacionamento, na nossa caminhada e na nossa existência, tudo vai fazer sentido porque alguém na história deu o primeiro passo. Se nós todos entendêssemos isso, o mundo seria transformado. O que seria isso? Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele deu o primeiro passo no relacionamento com a gente. Porque lá na história, a gente entendendo, isso tem muito a ver com essa questão do nosso relacionamento hoje. Porque a gente sempre quer defender aquela coisa, eu não vou me relacionar com fulano, a gente já tem um pré-julgamento, a gente já quer assumir essa perspectiva de decidir, é certo, fulano é assim, ou não é errado. Isso lá na história atrás já aconteceu, essa história é velha. Lá atrás, na história, no início de tudo com Adão e Eva, Deus falou, olha, vocês não devem comer dessa fruta que é do bem e do mal, porque com certeza vocês vão morrer. E eles optaram por fazer isso. E quando eles fizeram isso, Deus já tinha avisado, vocês vão morrer. E eles experimentaram a dimensão da morte. E a morte foi estabelecida e invadiu todas as áreas da nossa vida. E depois disso, todos aqueles que vieram dessa descendência, como todos nós, né, que viemos de Adão e Eva, nós herdamos esse mal, que é o pecado. E o pecado, ele nos afasta de tudo que é bom, que é Deus. Nós temos aí a morte física, que é como eu gosto de usar o que o pastor Rodrigo usa como ilustração, né? Que é aquilo que nos desconecta de Deus, né? Então, assim, a morte espiritual nos desconecta de Deus. A morte física, que é assim, vai chegar um momento que a gente, por mais que a gente tenta dar um trato no chassi aqui, as coisas vão, né? Mas Rodrigo fala assim, né? Que é como se a gente pegasse o notebook e desconectasse da tomada. A gente está vivendo naquela bateria, até vai chegar uma hora que a bateria vai. Tem um momento que a gente fala, vou colocar no modo econômico, e começa a fazer uma ginastiquinha, né? Bom, eu já perdi aí, não sei, alguns perceberam, espero que tenham percebido, mas eu estou me empenhando aí, que eu tive momentos aí bem difíceis na caminhada aí, na área da saúde, né? Que eu precisei perder uns 10 quilinhos aí. E agora estou aí, só na dieta dos verdinhos, né? Bem equilibrada, mas na realidade a gente precisa cuidar. E às vezes essa é a filosofia da bateria do notebook, né? A gente começa a querer usar modo econômico para tentar durar um pouco mais, mas o fim da história é a morte. E nós nos desconectamos de Deus, de tudo aquilo que é bom. Nós estamos experimentando, por conta disso, a morte física, isso vai acabar um dia. A morte espiritual, onde assim, a gente também não tem essa conexão, né? E a morte eterna, que é a conexão total de Deus e de tudo aquilo que é bom. O resultado disso vai dar em quê? Nós acabamos tendo relacionamentos que são tóxicos, atitudes tóxicas um para os outros, coisas que nos levam, que eu falo que é a dimensão da morte nas áreas. Às vezes não assumimos um papel de pai ou papel de filho ou no trabalho e vivemos nessa luta e nessa batalha. E às vezes a grande questão é a gente dar o primeiro passo e a gente não dá esse primeiro passo de, eu preciso conversar com a minha esposa, preciso dialogar e preciso começar isso, né? Mas a gente vai passando, a gente vai deixando. Mas Jesus foi aquele que deu o primeiro passo. Nosso Senhor Deus foi aquele que, ao olhar diante de tamanha situação terrível a qual nós estávamos, separados, Ele fala, olha, eu vou enviar o meu Filho amado Jesus, porque é através dele, aquilo que eles estão experimentando, a morte, a separação de mim, Jesus vai morrer no lugar de cada um deles e vai nos reconectar comigo. E eu vou andar com eles todos os dias para ensinar o que é uma vida de verdade. Mas isso não foi algo que partiu
de nós. O primeiro passo foi de Jesus. E quando a gente vai olhar toda essa estrutura de relacionamento, tem que se relacionar, tem que... A nossa atitude é sempre assim, não fui muito com cara de fulano, minha esposa é meio assim, por isso eu também fico meio assim, meu filho desobedece, e essa atitude tem a ver exatamente com a maneira de como nós somos. Mas Deus, na sua infinita graça, misericórdia e amor, olha para nós com amor, e nós... sem merecermos, gratuitamente nos reconectamos com Deus através de Jesus Cristo, que pagou o preço dessa sentença de morte, ou seja, sentença foi a morte. Quem pagou isso? Não foi a gente, foi Jesus. E aí Jesus estabelece um novo momento, um novo viver. Viver uma vida de verdade com Jesus Cristo. Isso é fantástico, porque a gente observa isso nessa continuidade do texto aqui de Lucas, onde nesse primeiro momento eu comecei a falar do relacionamento, mas agora a gente vai observar a ação de Jesus e a ação dos discípulos. Então eles foram enviados, fizeram isso e eles voltam para Jesus para falar sobre tudo aquilo que aconteceu com eles e falar: Jesus, nós curamos, nós fizemos isso, Jesus, vem cá, vamos cá, eu quero ouvir vocês, nós vamos para um lugar, eles vão para um lugar deserto. E aí quando eles chegam nesse lugar deserto lá, a multidão começa, eu estou relatando agora já o versículo 10 em diante, né? Onde eles se afastam, Jesus chama eles se afastam, e aí eles começam a contar isso para Jesus, mas tem uma multidão que observa e consegue ver Jesus e os discípulos, e eles começam a ir atrás. Por conta do quê? Daquele movimento louco que aconteceu lá dos discípulos, de tudo aquilo que Jesus já tinha feito de cura, de palavras de esperança, de ensinamentos, e esse povo começa a vir atrás. Jesus procurando um lugar que, na nossa mente, a gente podia pensar assim: bom, os discípulos correram bastante, foram atrás, fizeram um monte de coisa, então agora Jesus quer ouvir as histórias, vamos ficar mais aqui, como a gente costuma dizer, mais de boa e tudo mais. Só que Jesus chama eles, mas a multidão vem atrás. A multidão começa a falar que Jesus está ali e vem atrás de Jesus. E aí no texto, exatamente no versículo 11, diz assim, ó: mas a multidão ficaram sabendo e o seguiram, e ele, Jesus, os acolheu. Falava acerca do reino de Deus e curava os que precisavam. Aí a gente vê qual foi a atitude de Jesus. Mesmo ali naquele momento e tal, Jesus olha e acolhe a multidão. Versículo 12, o próximo versículo, o que diz? Ao fim da tarde, os 12 se aproximam dele e disse, ou seja, Jesus ficou curando a tarde inteira ali com o povo, e eu imagino o que esses discípulos ficaram fazendo, tipo assim, estou cansado, vou falar com o povo. A Bíblia não fala, eu estou querendo só para a gente pensar um pouco, mas o fato é que eles tiveram uma atitude. Qual foi a atitude? Exatamente está aqui, ó, versículo 12. No final da tarde, os 12 se aproximam dele e disseram, manda embora essa multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, encontrem comida e pousada, porque aqui estamos, nesse lugar deserto. Os discípulos falaram, olha, cansou, né? O povo está aqui, já não tem lugar. Então, assim, eles estavam num lugar assim, deserto, não tinham mais nada, e aí, assim, eles pegaram para Jesus e falaram, olha, manda esse povo embora. Vai ficar aqui com eles, não dá, né? Já estamos cansados, né? Pô, né? Tipo assim, nós já fizemos a nossa missão, fomos lá já nos povos por ali, agora esse povo vem aqui e Jesus ainda está aí. Dá um time, né? Só que Jesus tinha algo muito importante ali para ensinar naquele dia. A atitude de Jesus foi acolher as pessoas. A atitude dos discípulos, que estavam nesse processo de conhecer o que é ser gente de verdade, estavam no processo de aprender como é que era uma caminhada a qual Jesus queria ensinar. E esse era o lema mesmo dos discípulos. Se a gente observar
em Mateus 15, lá, quando fala a respeito da mulher cananeia. Eles chegam para Jesus e falam, Jesus, se despede dessa mulher, vamos embora, não fica aqui. Eles não estavam muito ligados em se relacionar. Ah, não vou dar muita moral para esse povo, não. Sabe como é que é? Eles não estavam, não. Quando acontece também lá em Lucas 18, né, que os pequeninos veem Jesus e tal, o que eles repreendem e falam, não, ficam para lá, não vem não. Isso dá para mostrar que o lema deles eram bem assim os discípulos tá um pouco distante do povo. Que era como se fosse, ema, cada um com seus problemas, eu já fiz a minha parte hoje, vamos. Certamente, assim, se a gente for olhar, né, na ótica que faz jus ao que os discípulos estavam fazendo, se afastando, ou repreendendo para que esse povo não viesse, manda esse povo embora, e a gente olhar, né, entender, pô, eles estavam cansados, eles tinham chegado de uma missão e tal, esse argumento seria válido. Mas Jesus sabia o que se passava no coração deles. E aí, Jesus queria ensinar a dinâmica do reino. A gente tem que ter tempo, sim, para descansar. Mas a gente não pode ignorar aqueles que Deus coloca no nosso caminho. E Jesus queria ensinar isso para eles. Jesus deu autoridade, enviou, fizeram o trabalho e agora vamos ficar de, como fala também o Rodrigo, ficar de camp, né? Mas na realidade Jesus queria ensinar uma dimensão da responsabilidade do que eles foram chamados, pois ele sabia que muita gente precisava da boa notícia, muita gente precisava de cura, de restauração e de salvação. Jesus sabia muito bem disso. E talvez os discípulos ainda não tinham essa dimensão no momento que eles conhecem a Jesus e a caminhada que ele estaria por vir, que veio fazer história até hoje, dos discípulos de hoje. Pessoas como eu, como você. Porque no texto mais à frente, em Lucas 10, Jesus ele fala, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Isso Jesus já estava falando, onde Jesus fez o mesmo processo, só que ele enviou 70. Jesus falando, olha, o povo está precisando. E aí é onde, assim, Jesus sabendo disso, acolhe as pessoas, conversam com as pessoas, cura. E aí, no versículo 13... depois de Jesus estar ali conversando, né? No final da tarde, eles mandam a multidão, fala, mande eles embora, Jesus, né? Jesus conversando com ele e os discípulos falam, mande eles embora. Jesus responde assim para ele, dê a eles o que comer. Jesus vem com uma questão assim que provoca os discípulos. Jesus fala, dê-lhe a eles o que comer. Eles disseram, mas a gente só tem 5 pães e 2 peixes. A menos que compremos alimento para toda a multidão. Eles vêm com uma solução meio assim, né? Imagina, eles estavam no deserto. O texto fala que eles estavam em torno de 5.000, sem contar mulheres e crianças. Ali era deserto. E outra, não tinha subsídio de nenhum comércio para poder alimentar 5.000 pessoas. E Jesus provoca eles, fala assim, dê a eles o que comer. Vocês estão preocupados quando eles vão comer, que está querendo mandar eles embora? Eu estou acolhendo eles, dê eles o que comer. E os discípulos, ao invés de responder essa pergunta provocativa de Jesus e clamar àquele que tem o poder sobre todas as coisas, eles já tinham esquecido até o que eles já tinham feito de curas e milagres através da autoridade de Jesus e o poder que Jesus investiu em cada um deles de curas e tudo mais. E eles tinham passado aquela experiência e naquele momento onde eles se viram diante daquela grande demanda, eles, na cabeça deles, o maior problema era a solução dessa questão.
Mas eles não entenderam que o maior que era esse problema e aquele que podia fazer muita coisa em cima, muito maior que esse problema, era Jesus. E Jesus surpreende eles com uma grande refeição. O que acontece depois? Versículo 14. Mas ele disse aos seus discípulos: façam sentar em grupos de 50. E os discípulos assim o fizeram, e todos se assentaram. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graça e os partiu. E em seguida entregou aos discípulos para que servisse ao povo. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram os cestos cheios de pedaços que sobraram. Jesus ele vem sintetizar naquela situação da refeição aquilo que os discípulos acabaram esquecendo. Deus coloca pessoas no nosso caminho todos os dias para a gente se relacionar. Acolhemos, a gente tem que exercer desse acolhimento assim como Jesus, que buscou a Deus diante de tanta demanda, nós também devemos buscar. Jesus parou toda aquela movimentação, os discípulos, ele falou, olha, é de extrema importância vocês entenderem que a gente precisa se relacionar. E aí, aquela multidão, eles tiveram assim, a oportunidade de se relacionar. Se relacionar, assim, quando Jesus separa em grupos, né? Muitos ali talvez tinham experimentado milagres e estavam compartilhando com outros. Imagine, se são 5.000, quantos grupos? E quantos ali talvez se conheciam, outros se conheciam, você está aí também? Como é que é isso daí? Pô, que legal, olha, eu experimentei disso. Eu sigo ele porque eu fui curado. Ele fez um milagre na minha vida. O outro, não, olha, transformou minha vida. E assim, você imagina como é sentar à mesa e você poder compartilhar com histórias assim? Talvez naquele grupo também você tivesse a oportunidade de falar assim, não, eu tô aqui, só tô esperando a hora que sair o rango. Vão fazer uns peixinhos para nós e tal, e aí... Mas assim, a primeira coisa, eles tiveram a oportunidade de se relacionar. Jesus provocou isso. Isso foi de algo intencional. Falou, olha, se relacione. Eles tiveram também a oportunidade de ser acolhidos, porque muitos ali estavam ali necessitados, eles também abandonados pela sociedade, ou simplesmente sozinhos, com suas aflições e enfermidades, mas eles estavam ali diante de uma grande esperança. Quantas pessoas às vezes a gente senta numa mesa e a pessoa está com uma angústia que talvez ela não falou nada para você, mas de repente ela começa a se abrir e às vezes você fala uma coisa que deu uma grande esperança para ela. Aquela multidão estava diante disso. Eles estavam também ali com a grande oportunidade de experimentar a Jesus, experimentar o amor, a graça e a salvação ali em Jesus. Essa história, ou assim, essa grande refeição, ela vem ensinar aos discípulos a grande dinâmica do reino de Deus e ensinar para nós também. A dinâmica é essa que é para os discípulos de hoje, para eu, para você e para você que quer experimentar também isso. Para a comunidade de hoje, aquilo que Jesus atuou na história vem se repetindo até hoje. Queremos, assim, nos relacionar. É importante a gente entender essa dinâmica que Cristo está nos propondo. Sentamos à mesa dia após dia. E aí eu quero trabalhar com 2 vias aqui. Talvez você seja aquele que já conheceu a Jesus. Talvez você seja aquele que tem experimentado milagres. Quem são as pessoas que Jesus tem colocado na sua vida?
Quem são as pessoas que, num movimento, às vezes no teu trabalho, Deus tem colocado? Tem a ver com o seu relacionamento. Você está atento? Lembra quando eu falei como é que você avalia os seus relacionamentos? Você tem, como Jesus fez, tem acolhido pessoas? Isso envolve exatamente aquilo que eu também até citei a Fabi, relacionamento com Deus, para a gente estar sensível ao que Deus quer. Senão a gente corre o risco de às vezes falar assim, aqui não é momento de falar, não é momento de estar com essa pessoa, talvez seja para lá, mas agora não é. E aí, a grande importância está em a gente conseguir entender isso. Quem são as pessoas que Deus tem colocado para você se relacionar? Qual o meu papel no relacionamento na minha família, no trabalho? Essa história, né, ou melhor, essa grande refeição veio ensinar essa dinâmica do reino para a gente e a gente quer se relacionar com as pessoas, isso deve ser o desejo do nosso coração, porque Jesus se relacionou primeiro, Ele deu o primeiro passo. Se relacionar, conhecer, falar daquilo que nós experimentamos juntos como comunidade, como ou sozinho com Jesus, acolher pessoas é algo que Jesus fez conosco na realidade. Ele nos acolheu, Ele nos recebeu, Ele nos curou, Ele nos salvou. E quanto da gente tem repartido isso? Quanto a gente tem estado atento nisso? É fato que na multidão, muitos ali talvez não queriam fazer parte desse grande movimento. Assim como hoje. Alguns aqui, nós temos a nossa comunidade a gente quer se relacionar, a gente curte aí, coloca seus comentários, a gente tem os grupos pequenos, tem um momento de celebração, aqui a gente quer interagir, a gente quer falar dos milagres que Deus fez na nossa vida. Essa é a nossa comunidade, a comunidade de Jesus Cristo. A gente quer compartilhar, a gente quer acolher, a gente quer saber quais são as suas demandas. A gente quer trocar essa história, porque na nossa história Jesus veio trazer esperança. Mas tem alguns que naquela multidão talvez estavam ali, como eu já disse, eu queria só curtir um pouquinho do rango aí. Não estou afim disso daí. Não tem problema. A questão é, em qual desses grupos você se identifica? Em qual desse grupo que você está? Desses que querem participar, querem se envolver daquilo que Jesus está fazendo, ou daqueles que querem continuar ficando lá só recebendo as bênçãos, se beneficiar, né, dessas bênçãos? A gente precisa se perguntar isso também, porque senão a gente acaba se sabotando, achando que existe algo muito maravilhoso que Jesus veio mostrar para aqueles discípulos a partir do momento. Eles foram, curaram, e aí quando eles viram aquela multidão, eles, e tal, e Jesus veio mostrar, olha, tá vendo o que eles estão experimentando? Eles estão experimentando da graça. Tenho certeza que a vida daqueles discípulos mudou depois disso. E eu tenho certeza que a vida de cada um de vocês e a minha vida tem mudado dia após dia, quando eu me sento, eu tenho o meu relacionamento com Deus, quando eu abro meu coração a Jesus Cristo. Nós, como os discípulos de hoje, caminhamos com a convicção que a gente quer ser melhor cristão, a gente quer ser melhores pais, melhores maridos, pessoas melhores na sociedade. Eu tenho certeza que você também espera isso. Tenho certeza que você também anseia de ser o melhor pai, melhor marido, melhor filho. A questão é que a gente não vai conseguir isso daí sozinho. A boa notícia é que Jesus já disse, olha, eu estarei com vocês. E a gente aqui entende também isso. Por isso a gente quer se relacionar com você. Eu gostaria que você pensasse um pouco como você tenha avaliado tudo isso que eu te falei hoje. Essa história onde Jesus vem e nos pega e mostra, olha, se relacione, acolha, experimente da esperança.
a gente tem essa convicção que para a gente ser melhores discípulos, melhores pais, filhos, melhores na sociedade, a gente não vai conseguir realmente sozinho, como eu disse. Porque sozinho a gente pode até ir mais rápido, mas junto a gente vai muito mais longe. É isso que Jesus quer nos ensinar. Uma caminhada junto, uma caminhada na mesa, uma caminhada onde sentarmos para nos relacionarmos vai fazer com que a gente possa crescer. Jesus queria ensinar isso para cada um. Sente-se, relacione-se, experimente a esperança que só Jesus pode dar, a cura, a restauração. Nessa manhã eu quero convidar você a refletir sobre isso, a pensar sobre isso. Talvez você queira falar, pô, eu tenho dificuldade em relacionar. Os discípulos também tiveram. Eles deixaram ser usados por Jesus. Sabe por quê? Porque assim como Jesus deu o primeiro passo diante daquilo que nós não podíamos fazer nada para nos resgatar o nosso relacionamento com Deus, a gente também é desafiado a dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, se envolva. Temos os grupos pequenos, que onde a gente tem esse envolvimento, é o sentar à mesa e a gente bater esse papo e poder falar um pouco um do outro. Dê o primeiro passo. Junto a gente vai muito mais longe. Eu queria orar com vocês nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor veio mostrar aqui nessa dinâmica do relacionar, do acolher, do experimentar a esperança e o levar a esperança. Nós nos tornamos gente de verdade. Nós aprendemos, ó Pai, que na caminhada juntos nós nos tornamos melhores. Porque o Senhor, ó Pai, deu esse primeiro passo e nos estimula a dar esse primeiro passo. Ó Senhor Deus, não deixe que tantos e tantos, ó Pai, que nos ouvem aqui, queiram continuar, ó Pai, às vezes presos diante de tantas questões, medos e enfrente essa luta sozinho, mas que possamos juntos, ó Pai, levando as cargas um dos outros, ó Pai, experimentar, ó Pai, a boa notícia que é a Tua graça e o Teu amor, que nos amou e tem muita coisa a fazer na nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, como comunidade, ajuda-nos, ó Pai, como discípulos, e ajuda a cada um, ó Pai, a poder, ó, para abrir o seu coração. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, que em nome de Jesus, todo aquele, ó Pai, que ouviu dessa mensagem hoje, que começou a ter esse relacionamento, onde quer que esteja, ó Pai, possa desfrutar do Teu amor e da Tua graça. Aonde houver doença, ó Pai, que haja cura. Onde houver angústia, ó Pai, que haja paz. Que em nome de Jesus, ó Pai, a todos aqueles que ouvem a Tua palavra, possam ser abençoados com a Tua paz. Abençoa a Tua comunidade para que possamos ser esses discípulos que hoje também acolhem, se relacionam, levam a esperança, levam a cura. Porque é isso que nós desejamos. Porque sabemos, ó Pai, que sozinhos nós não vamos conseguir, mas juntos nós vamos muito mais longe. É o que nós oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nos ensinou e nos amou. Amém e amém. Deus abençoe, meus queridos, que você possa dar o primeiro passo. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Amém? Fique com Deus. E aí, queridos, como foi a experiência de hoje? Foi uma bênção? Eu quero fazer uma oração de intercessão sobre aquilo que Deus colocou no teu coração através da mensagem, o que Deus falou com você e seus pedidos de oração. Então vamos orar? Pai querido, em nome de Cristo Jesus, eu te peço que venha ao encontro das necessidades do Teu povo, da necessidade dos Teus filhos, e que o Senhor entre com a Tua graça e com a Tua providência, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós precisamos do Senhor. Venha fortalecer os Teus ensinos no nosso coração.
venha fortalecer a Tua mensagem em nós. E que, independente das circunstâncias, a gente possa viver com o Evangelho no centro de todas as coisas. Obrigado, Deus, e colocamos nossos pedidos nas Tuas mãos, crendo que o Senhor pode operar mais do que a gente possa pedir, pensar ou imaginar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Foi muito bom a gente estar junto e eu quero pedir para que você possa estender as suas mãos, como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. Então, num gesto simbólico, põe as suas mãos assim, estenda as suas mãos e ao final, num gesto apenas simbólico, traga as suas mãos ao teu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou para você nessa manhã, ok? Então, estenda as suas mãos. Querida igreja reunida virtualmente, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo estejam com você e toda a sua família. Não só hoje, mas todos os dias. Amém. Querido, que você tenha um ótimo domingo, que Deus te abençoe e te guarde. E lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado nós somos mais fortes e vamos mais longe. Deus te abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau.